Gênesis 5:32. Amém? Abra sua Bíblia aí. Nós vamos fazer um pula-pula de versículos aí, mas você vai entrar certinho aí. Amém, irmão? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, o seu coração. Deixa o Espírito Santo transformar a sua mente, renovando você pela palavra de Deus. Amém? Glória. Você tem que começar o ano já com a bateria carregada, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 5:32. Acompanha comigo para você não se perder. Amém? Quem se perde num lugar é uma criancinha. Adulto não se perde. Gênesis 5:32 diz assim: Noé era da idade de 500 anos, quando gerou Sem, Cã e Jafé. Amém? Noé era da idade de 500 anos, quando gerou Sem, Cã e Jafé. 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e a tua casa, porque eu reconheço que você é justo diante de mim no meio dessa geração. 7, 5 e 6. Gênesis 7, versículos 5 e 6. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. E Noé fez tudo que o Senhor lhe ordenou. Verso 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Gênesis 8. Verso 13. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava seco. E aos 27 dias do segundo mês, a terra se secou completamente. Então disse Deus a Noé: saia da arca, e contigo a sua mulher e os seus filhos e as mulheres dos seus filhos, e os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra. Faz sair todos, para que eles povoem novamente a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o homem é mau, o desígnio do seu íntimo, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Amém? Amém, irmão? É legal essa citação aqui, né? Verso 13. E aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês, as águas baixaram e Noé viu a terra enxuta. É muito interessante isso, e eu acredito que Deus vai falar com você, como tem falado comigo em cima dessa questão aqui. Amém? Todos nós já ouvimos a história de Noé, né, irmão? É uma das histórias mais famosas da Bíblia.
um homem que recebeu uma instrução, uma visão de Deus para construir um barco e salvar a humanidade. É isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, 7, irmãos, diz que pela fé Noé foi divinamente instruído acerca da arca que ele deveria construir. Noé recebeu uma instrução divina. Deus falou com Noé. Deus revelou a Noé que o mundo daquela época está perdido, que os seres humanos daquela época estavam tão maus, tão cheios de trevas, que Deus ia destruir tudo aquilo lá. E ao mesmo tempo que Deus fala com Noé, Ele fala com Noé por quê? A Bíblia diz lá em Gênesis, você vê os versículos com calma. Você vê que no meio de toda aquela lambança de gente maligna, existia um homem íntegro, reto, um homem justo diante de Deus. Então Deus, por sua justiça, se comunica com esse homem. E ele fala: eu vou destruir todo o ser vivente sobre a terra, porque eu me arrependi de ter feito essa cambada de gente aí. Eu vou destruir tudo. Mas você não, Noé. Aparelha uma arca, faz uma arca de madeira. Faz uma arca de madeira e você vai colocar dentro dela você, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas dos seus 3 filhos. É isso que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,20, da missão de Noé. Então nós temos aqui algumas coisas importantes, preste atenção. Deus falou com Noé. Primeiro, Deus falou com ele. Deus revelou a ele a condição humana. 3, Deus deu um plano para ele, Deus instruiu, deu instrução. Ele deu uma planta completa e complexa de um barco, que deveria ter a altura exata, a largura exata, deveria ser calafetado com betume por dentro para a água não penetrar, devia ter 3 compartimentos de altura, e deveria colocar ali um casal de cada espécie de animais que Deus havia criado. Por que Deus falou isso aí? Porque Ele viu em Noé o veículo pelo qual Ele ia salvar a criação dele. Então Noé era um homem de Deus. A Bíblia diz em 2 de Pedro que Noé era pregador da justiça. Como é que Noé pregava justiça no seu tempo? 2 maneiras: falando e fazendo. Porque a arca de Deus, a arca, que a gente chama a arca de Noé, a Bíblia diz que a arca de Noé era o juízo para aquelas pessoas. É o que diz em 2 Pedro 2,15, que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando ele fez vir o dilúvio sobre os ímpios. A arca estava repleta da criação de Deus, mas eram somente 8 seres humanos: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos, e todos os animais que Deus havia criado, todo mundo dentro da arca. Então Deus falou com Noé, Deus revelou a Noé a situação, Deus deu uma planta perfeita para Noé, Deus chamou Noé para uma construção daquilo que ele queria, e Noé recebeu a missão das missões. Qual é? Salvar a humanidade. Se Noé não tivesse obedecido a Deus, eu e você não estaríamos aqui. Então Noé e a sua arca também são tipos de quem? Da igreja e de Cristo. Da igreja e de Cristo. Amém? Precisamos entender isso. A Bíblia fala, nós lemos o primeiro versículo, Gênesis 5:32, que com 500 anos de idade, ele teve os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, nessa ordem. E ele começa a construção da arca com 500 anos de idade, também.
Ou seja, irmãos, com 600 anos, você leu comigo? Com 600 anos, os seus 3 filhos tinham quantos anos? 100? Não. 100, talvez 100, 99 e 98. Você tem que entender que toda a história familiar de Noé está ao redor de uma construção. Você está entendendo? Por exemplo, se Noé juntasse a sua esposa e os seus filhos, talvez num jantar, numa festa como essa que nós tivemos esses dias, para lembrar como foi o ano, a única lembrança que eles teriam é lembrança de construção. Como você está entendendo isso aí? É lembrança de plano de Deus. Você lembra quando a gente estava construindo, pai, lá em janeiro do ano passado, a ala sul da arca? Eu lembro. Você lembra em agosto que a gente estava tentando colocar o pilar central? Eu lembro. Você lembra aquele dia que a gente não conseguiu calafetar aquela parte de betume? Toda a lembrança, toda a construção familiar, toda a construção de vida de Noé com a sua família é ao redor de um projeto, e o projeto era de Deus. Porque ele entra na arca por causa do dilúvio quando ele tem 600 anos. Ou seja, 100 anos se passaram. O tempo da construção dessa arca foi de 100 anos. Até o dia que começou a chover e Deus abriu as fontes do céu e da terra. Porque nesse dia, irmão, do dilúvio, a Bíblia diz aqui, você sabe que ficou chovendo de baixo para cima e de cima para baixo. Por que é que o dilúvio tomou toda a terra? Porque não era chuva assim não. Deus abriu as comportas do céu e abriu as fontes da terra. Toda a água que estava embaixo da terra começou a subir. E toda a água que estava no céu, nas nuvens, começou a descer. Então subiu rapidinho. Por 40 dias e 40 noites aquilo ali ficou assim. Mais 150 dias eles ficaram até as águas começarem a baixar. E depois mais 150 dias até baixarem por completo. Os melhores e os maiores estudiosos da Bíblia concordam que foram 372 dias de permanência dentro da arca. 372 dias dentro da arca. Foi 40 dias, 40 dias choveu, ficou... Não, irmão. Depois que acabou o dilúvio, eles ficaram lá dentro, porque a água não estava baixando ainda. Então nós temos a história de 100 anos de construção. Nós temos a história do homem que ouviu a Deus, que Deus falou com ele, que Deus preservou ele, que Deus deu a engenhosidade e inteligência técnica a ele, porque a Bíblia não diz que ele era um engenheiro naval. A Bíblia não diz que ele era um homem comum. Mas Deus deu um plano para ele, constrói isso aqui para mim. O plano era de Deus, a missão era a maior missão que existe, salvar a humanidade. Ele fez isso em família. Olha os elementos, irmão. Deus falou comigo, Deus revelou para mim, Deus me deu essa missão, Deus me deu condição, Deus me deu família, Deus me deu força, Deus me deu inteligência. Deus está presente naquilo ali. E Deus era com Noé, que a chuva não começou enquanto a arca não estava pronta. No dia que a arca estava pronta, capítulo 7, nós lemos aqui, verso 1. O Senhor diz a Noé, o Senhor volta e dá a ele uma nova ordem. Entra na arca. Entra naquilo que você fez e salva aquilo que eu mandei você salvar. Cumpra a missão, Noé. Cumpra a missão agora. E Noé entra. E depois de quase um ano, vivendo ali dentro, o versículo 13 começa a dizer que um novo tempo chega na vida de Noé. A água começou a baixar, a arca bate e atraca em cima do cume do Monte Ararat, que fica lá na Turquia.
a água baixa, 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 até que a terra fica enxuta, diz a palavra de Deus. Mas eles estão lá dentro ainda. Eles não saem da arca até que Deus fale, saia agora. Que interessante isso, irmão, no versículo 13. Diz que o solo estava enxuto. E aos 127 dias, e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. E no versículo 15, então disse Deus a Noé, sai da arca. Sai da arca você, sai da arca sua esposa, sai da arca os seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. Saem vocês 8 da arca. E não somente vocês 8, saiam todos os animais que eu mandei você guardar aí dentro. Porque a terra já está seca, Noé. Você já pode sair. E agora, Noé, o mundo está vazio. Só tem vocês. Então vocês vão fazer uma coisa para mim, Noé. Solta todos os animais, porque eu vou falar com eles, e eles vão repovoar a terra. Como diz a Bíblia, as animalhas da terra, eles vão povoar a terra de novo. E você e a sua família também vai fazer isso. Começa de novo. Engraçado, irmãos, que uma coisa me chamou a atenção. Eu vi um homem de Deus falando uma coisa sobre isso, mas tocou muito profundo em mim. Que a gente fala de Noé, fala da construção, dá detalhes da construção, para lá e para cá, etc e tal, coisa linda, quantos dias foram, tá. Nada disso verdadeiramente tem uma importância. O que nós temos que entender aqui? Deus disse. Por toda a palavra de Deus, você vai ler versículos assim. Então disse o Senhor. Então falou o Senhor. Então Deus disse. Essas são as marcas, são as pedras pelo caminho. Porque Deus disse a Noé, constrói a arca assim. E Noé construiu. Deus disse a Noé, entra na arca. Noé entrou. Deus disse a Noé, sai da arca. Noé saiu. E se fosse você? E se fosse eu? Você sairia da arca? Você sairia? Você simplesmente abandonaria algo que faz parte da sua vida? Todo o seu entendimento de vida com Deus está ao redor de um barco de madeira que você e a sua família levaram 100 anos para construir. Você, a sua família, os seus filhos foram criados, cuidados, instruídos ao redor de uma obra que Deus tinha pedido para o meu pai. Porque a Bíblia não diz que Deus falou com Sem, Cã e Jafé. Deus falou com o pai deles. Você há de convir comigo que Sem, Cã e Jafé poderiam ter desistido nesses 100 anos de construção. Porque eles estavam ligados à palavra que Deus deu para o pai deles. Deus não falou com eles, Deus falou com Noé. O que isso tem a ver? Muito a ver. Muitas vezes, irmão, você vai estar envolvido em uma obra que Deus falou para uma outra pessoa fazer, mas não falou para você. Você ajuda na construção, você está há 100 anos trabalhando ali, você recebe ordens, mas recebe ordens de Noé. Noé está ouvindo a Deus. Você está trabalhando para Noé. Quantos estão entendendo, irmãos? Aqui tem um princípio espiritual violento. Os filhos ouvem o pai. Por quê? Porque o pai é a representação direta de Deus para eles. Porque Deus falava com o pai. É assim que aconteceu com Moisés também. E aí o que acontece? Chega o dia que a água baixou. Porque Deus falou comigo, Deus me deu a missão, a maior missão do meu tempo. Eu sou o cara.
Deus fala comigo, eu estou trabalhando para Deus, sou um trabalhador de Deus, eu sou um servo de Deus, eu e minha casa verdadeiramente servimos ao Senhor. Aí só que chega um dia que a água desce, seca. E aí tudo aquilo em que você passou um tempo grandioso da sua vida ao redor, não tem mais importância. Não tem mais importância, não tem mais razão, não tem mais porquê. Porque a arca tinha uma razão de ser. A arca tinha um propósito na mão de Deus. O que era? Salvar a criação que Deus queria salvar. Só que agora não tem dilúvio mais, a chuva parou, a água desceu, e a arca bateu no monte, ela estava na terra já. A terra estava enxuta, a terra estava seca. E aí de lá de dentro, irmão, esse pequeno hiato aqui, esse pequeno espaço de um versículo para o outro, que te ensina e me ensina grandes e importantes coisas, amém? Porque a água já tinha baixado, a arca já tinha batido no cume do monte, mas ninguém tinha descido da arca. Aqui eu posso ir para dois lados diferentes, que não vão tirar a verdade de Deus e não vão distorcer a verdade de Deus. Primeiro, ou Noé era um homem muito obediente, ou Noé gostou da casa que ele fez para ele. Porque a arca bateu no monte, a terra já estava seca e enxuta, mas o povo estava lá dentro. Por que Noé não desceu? Duas coisas podem ser cogitadas, sem que se quebre a linha da palavra de Deus. Ou Noé estava esperando a voz de Deus, ou Noé não quis sair. Porque você há de convir comigo. Você está lá na sua casa, você está na sua vida. Deus começa a falar com você. Deus te dá uma instrução. Agora Deus te revela a sua missão. E Deus te coloca dentro da missão. E Deus faz de você e da sua casa os sobreviventes do mundo. Só tem vocês agora. E aí Deus fala assim agora não é, sai da arca. Baixa as portas da arca e saia daí. Mas Deus, eu não posso, a arca bateu certinho na pedra, não dá para a gente colocar uma rampa, fazer aquelas casas de madeira de Campos do Jordão? Não, saia daí. Nós não conseguimos talvez, irmãos, mensurar, nós talvez não conseguimos imaginar, nem medir, o tamanho da ligação entre Noé e a sua arca. O tamanho da ligação entre Noé e o seu barco. Quem aqui tem carro, moto, bicicleta, essas coisas? Não. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta perspicaz. Quantos de nós aqui temos alguma coisa? Pode ser uma televisão, um radinho de pilha, um tablet, um relógio, um tênis, uma camiseta, que você gosta muito. Um brinco, um sapato, seu carro, a moto, a bicicleta, não sei. O bairro onde você mora, a casa onde você mora. Eu nasci nessa casa aqui nessa casa eu moro há 30 anos, não quero ir embora daqui. O fato é que a gente se apega às coisas. Mas aqui ainda é muito mais sério, porque tem Deus na jogada. Foi Deus que falou com ele, gente. Foi Deus que instruiu ele. Aquilo ali é plano de Deus, é missão de Deus, purinha. Só que a utilidade daquilo acabou. A razão acabou. O propósito acabou. Noé, saia daí. No dia que eu te mandei entrar, o propósito já acabou. Saia. E foi no primeiro dia do primeiro mês. Está entendendo, irmão? Sai daí. Sai daí. E continua
para dentro de algo que é maior que a arca. Estão entendendo, irmãos? Existia algo que Noé não percebia, e talvez você não percebeu também, que é maior que a arca. Porque Deus se comunicou, Deus se conectou, Deus orientou, Deus empoderou a Noé, porque Deus tinha um propósito. Não era propósito de Deus construir o barco. O propósito de Deus era salvar as vidas. Amém, irmão? A razão, o porquê eram as vidas. Era a sua criação. E não o barco em si. O que está acontecendo conosco nesses dias? A gente pega amor no barco. A gente já não está muito aí não pelas vidas. Mas pelo barco a gente está pronto a brigar. Porque você não sabe quanto que eu ralei aqui. Quando você está entendendo, irmãos? Aqui tem uma coisa poderosa. Escute isso aqui, em nome de Jesus. Tem algo poderosíssimo aqui. Que é como um Deus também, igual Mamon. É um Deus rival e muito poderoso. Porque de Mamon, a Bíblia fala claramente. Então os irmãos ficam meio veaco com Mamon, né? Vamos vencer o Mamon, vamos quebrar o Mamon. Vamos tacar. Vamos comer o Mamon. Coisas assim. Você fica meio... Mas Noé teve que enfrentar um grande inimigo aqui. Sabe qual era? Quantos já ouviram ou talvez já falaram essa frase aqui, ó? Talvez você já ouviu, talvez você já falou, e talvez você está nela. Você não sabe quanto que eu ralei para ter esse aqui, ó. Quantos estão entendendo, irmãos? Você não sabe o quanto desceu de suor para eu comprar esse violão aqui, ó. Para agora estar na mão de qualquer um. Você não sabe, eu e minha família, quanto comemos pão com epa. Sabe comer o pão com epa? Você sabe o que é pão com epa, irmão? Aquele pão. Aquele pão que você está cortadinho, você abre ele, epa, não tem nada dentro. Aqui alguns sabem o que eu estou falando. É coisa do quartel. Coisa do exército. Aí você começa, sabe o que, irmão? Você começa a se exaltar. Porque isso aqui foi construído com 100 anos do meu trabalho. Você não entende, irmão. Você não entende. Sabe o quê? Você não sabe o que eu passei para construir esse barco. E olha a minha mão aqui, é cheia de calo. E não foi só eu, não. Aí chama a mulher. Está aqui a minha véia. Lutou junto comigo, ó. Essa mulher estava aqui comigo. E não foi só ela, não. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Cadê meus meninos? Meus meninos de 100 anos. 198 anos. Os 3, velho. Chamou lá. Isso aqui, ó. Meus 3 meninos começaram comigo assim, ó. Agora já tem barba. Você não sabe o que é construir um barco. Você não sabe o que é ouvir a voz de Deus aqui, ó. Você não sabe o que Deus vinha falar com você assim, ó. Assim você vai construir a arca, ó. E aí você começa. Noé teve que enfrentar ali um dos maiores inimigos que nós temos. Dar valor demais para aquilo que Deus já dá valor de menos. Você sabia que muitos de nós não vai entrar em ano novo nenhum? Porque você amar alguma coisa que está para trás da 0 hora de hoje, você está frito. Jesus falou, vinho novo em odre? Existe um novo de Deus. O que é essa história de novo de Deus? O novo de Deus é tudo aquilo que sempre existiu, mas você não experimentou ainda. Amém, irmão? Novo de Deus não é que Deus inventou. Não. O novo de Deus sempre existiu, mas nós talvez não experimentamos ainda. O que é que você está guardando? O que é que você tem dado valor? O que é que você olha? Você até chora quando você olha, mas já não tem mais propósito na mão de Deus.
Porque esse barco aqui, ó, eu ralei nesse barco. Tudo que você, escute isso aqui, irmão. Tudo o que tem o poder de derramar o seu suor, isso é o seu trabalho, aquilo que você põe seu trabalho, sua dedicação, a sua vida, começa a falar de valor com você. Só que Deus muda a estação. Deus muda o tempo. Deus inaugura novo tempo, novo propósito. Agora o propósito não é mais construir um barco para salvar a humanidade. O propósito agora é sair do barco e multiplicar a humanidade. Quantos estão entendendo? Mas Noé talvez, meu Deus, mas vou largar esse barcão aqui em cima. Será que não dá para a gente fazer um reboque e deixar ele lá na praia, lá embaixo? Aí de vez em quando a gente sai, dá um passeio com a esposa. Fim de semana um cruzeiro aqui, saem de... Deus falou, não. Deixa ela em cima. Irmão, por que essa água não bateu em outro lugar? Ela podia ter aterrado numa planície, porque a água estava baixando mesmo. Ela bateu no cume, no cimo de um monte altíssimo, chamado Ararat, que está lá na Turquia. E ela está lá até hoje, irmão. Teve gente que já viu por satélite, tem uns arqueólogos aí, né? E também não me interessa. A turma agora quer, né? Enfim. Está em cima de uma montanha. Sabe o que Deus está dizendo? Para ficar muito difícil de você tirar de lá. Porque, Noé, você não pode ter amor pela obra. Escuta o que eu vou dizer. A obra que eu mesmo te mandei. Mas não foi Deus que falou, foi eu que falei, Noé. Não é de Deus, é do Senhor. Mas o tempo dela terminou. Quantos estão entendendo, irmãos? É bom você entender. Senão você vai ficar preso lá no outro ano e azar é seu. Foi de Deus, era de Deus. Deus falou. Deus operou grandemente. Deus salvou poderosamente. Mas agora, deixa esse barco aí. Mas Deus, esse barco é tudo para mim. A parte de dentro é até enfeitada, tem a cozinha bonita, que a minha mulher mandou fazer lá para dentro, umas coisinhas bonitinhas para ficar, né? Não, deixa aí. Uma arca daquele tamanho, 3 andares, dava para dividir as celas em compartimentos e já montar o primeiro MRV daquela época. Já lotei, bota uns irmãos para morar lá dentro. Não, desce. E é o seguinte, faz um altar aí. Faz um altar. Toma dos animais que você protegeu e sacrifica. Deus está ensinando para Noé. Porque, irmão, você há de convir comigo. 100 anos da vida de alguém. 100 anos da sua, não é só a sua, 100 anos da sua família. 100 anos ouvindo a voz de Deus. E depois mais 372 dentro de um lugar. Você vai dizer para mim que Noé não gerou nenhum tipo de ligação com aquilo? Essa é a história das nossas vidas, irmão. Talvez a sua arca seja o seu ministério. Esse negócio que você colocou na cabeça. Que você não sabe. A igreja é povoada desses tipos de frases. Você não sabe que preço que eu paguei para chegar até aqui. Quantos jejuns, quantas orações. Aí o cara começa a enaltecer a ele mesmo. Você não sabe, está vendo isso aqui, ó? Foi de prego que eu preguei dessa arca, olha. Aí Deus fala, não serve mais. Deixa esse barco aí. Dá as costas para isso. E sai andando aqui, ó. Porque nesse tempo novo, eu continuo o mesmo, mas vocês vão fazer outras coisas para mim. Mas Deus, isso aqui salvou a minha vida. Salvou num tempo. Agora não salva mais, está atrapalhando a sua vida. Se Noé decidisse morar na arca, levar na arca, cortar a arca e fazer um monte de canoa, ele estaria desqualificado para continuar. E se Deus dissesse para você nessa noite, cara, vocês fizeram tudo isso, né?
legal, durou esse tempo, eu utilizei, foi eu que falei, é tudo meu, só que é o seguinte, agora é o seguinte, faz outra agora, faz outra coisa que eu quero. Povoa para lá, sai de dentro dessa nave aí, sai de dentro dessa nave aqui da igreja, saia daqui e vá povoar, vai fazer para mim outra coisa. Você sabe que o povo de Israel era um povo nômade, sabe o que é isso? Moravam nos desertos e moravam em tendas. A nuvem de Deus se movimentava, eles desmontavam a casa deles e iam atrás de Deus. Como você está entendendo, irmãos? Isso foi na época de Moisés, de Josué. Aí alguém veio e falou assim, não, vamos fazer residência fixa. Aonde é que acontece isso? Gênesis 11. Ninguém queria, Deus tinha dito para Noé, povoa o mundo, os caras não queriam ir embora mais. Arrumaram uma planície boa, um tal de Nimrod, deu a ordem do povo, começaram a construir o quê? A Torre de Babel, para todo mundo morar no primeiro, aí sim, o primeiro MRV que tinha era a Torre de Babel, estava lá subindo. E Deus falou, tem que acabar com isso, porque eles não estão me obedecendo. O homem se apega em coisas fixas. Ele precisa de marcos fixos na frente dele, porque senão ele fica perdido. Se Deus fala, é outra direção, o vento, por que irmãos, por que irmãos, por quê? Jesus diz em João capítulo 4, que os filhos de Deus, os que são filhos e são guiados pelo Espírito Santo, são como o vento. Você já viu isso? O vento que vem de um lugar que você não sabe e vai para outro lugar que você também não sabe. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra para onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Você é nascido de Deus? Então você tem que ficar atento ao soprar do Espírito. Para onde é que Deus está soprando? Aonde a nuvem está se movimentando? É para lá que você tem que ir. Mas olha, o tabernáculo aqui, Deus, foi a gente que construiu. Deus falou, acaba com isso aí. Aí já tiveram uma ideia excelente, agora vou construir um templo. Que Deus quer mesmo um templo. Deus falou, não quero templo não, cara. Mas a turma construiu um templo. Destruíram várias vezes o templo. Deus permitia que os inimigos destruíssem as construções do povo dele. Preste atenção. E aí vem Jesus no último templo, o templo construído por Herodes. Ele se dá diante daquele templo. Os discípulos ficam admirados daquela construção. E Jesus fala essa frase aqui, ó. Vocês estão admirados com isso aí? Destrói tudo isso, que em 3 dias eu levanto de novo. E os discípulos, mais uma vez, não estavam entendendo nada. Isso é marca de discípulo. Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. E a Bíblia diz que eles não entendiam que Jesus estava falando da sua morte e ressurreição. Quando vem o Espírito Santo em Atos capítulo 2, sobre toda a carne, ele vem habitar onde? Em casas que andam. Em casas que se movimentam. É aquilo que a palavra de Deus diz, que ele voltaria e reedificaria o tabernáculo caído de Davi. O povo de Deus, o verdadeiro povo, o Espírito de Deus é um Espírito que se movimenta. O Espírito do Senhor pairava na face das águas. E aí Deus disse, haja luz, e o Espírito Santo disse, e houve luz. O Espírito Santo está se movimentando. Deus está se movimentando, irmãos. É inúmera a quantidade de exemplos bíblicos que dizem isso. Que Deus está em movimento, Deus faz coisas novas. Eis que faço todas as coisas novas. Deus vai renovando os tempos, sendo Ele o mesmo Deus. No que é que você se apegou tanto que você não solta mais? Talvez a arca que você grudou é a sua cabeça.
sua cabeça é uma arca, pode ser. Está cheio de coisa de animal dentro da... Talvez por isso, o apóstolo Paulo disse que o pensamento humano é terreno, sabedoria humana é terrena, animal e demoníaca. A sua maneira de pensar e ver a vida e ver o ministério, porque Deus falou para mim fazer isso aqui. É muitas vezes o que está proibindo e barrando você de viver o novo que Deus tem. Mais uma vez, o novo não é um novo inventado, é o novo que sempre existiu, mas eu não conhecia. Deus falou: Noé, larga isso aí. Mas Deus, o Senhor falou, falei. O Senhor deu a planta, dei. O Senhor deu o propósito, dei. O Senhor me usou, usei. O Senhor usou minha família, usei. Foram mais de 100 anos? Foi. 372 de luz? Foi. Tem história isso aqui? Tem. Só que é o seguinte, acabou. Ela não tem mais razão. E agora, aquilo que te salvou, pode te condenar. Pode te atrapalhar de uma tal maneira que você não vai conseguir viver os propósitos que Deus tem. Porque não tem mais dilúvio. Você viu, irmãos, que tem gente que ele vive no Antigo Testamento até hoje. Tem gente que ele acha que ele está na luta com Satanás até hoje. Jesus não venceu o diabo. É ele que tem que vencer o diabo. Deus colocou na mão dele a vitória contra Satanás. Irmão, tem gente que pensa isso. E não é pouco, não. Veja, ouça o que Jesus disse, nós já falamos aqui. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, que é como um vento. Aonde o vento começa? Para onde ele sopra e aonde ele termina? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você nasceu de Deus, então você não pode se agarrar a nada, a coisa nenhuma, nem mesmo as coisas que Deus disse para você fazer em 2016. Em 2016, Deus disse um monte de coisas para um monte de gente, e se você foi obediente, você fez isso. Mas nós não estamos mais em 2016, irmãos. Nós estamos no primeiro dia do primeiro mês de um ano novo. A maior prova, irmãos, que Deus faz isso, é esse negócio de ano novo. De um ano novo, de um tempo novo. De todo ano você faz aniversário. O que é isso? O que significa mais um ano de vida? O que significa? Mais um ano de existência ou o conhecimento de um novo propósito? A Bíblia, irmãos, eu não tenho nem... A Bíblia é repleta de exemplos disso. O próprio Antigo e Novo Testamento. O que significa isso? Que Deus pegou todo aquele tempo, Deus se revelou a eles através dos profetas. Fala isso em Hebreus capítulo 1. Que Deus tinha se revelado aos pais pelos profetas. Mas agora Ele nos fala através do Filho. Do Filho. O tempo da lei de Moisés. Deus falou com Moisés, irmão? É claro. Deus deu as leis e a ordenança para Moisés? É claro. Aquilo lá tudo é de Deus? É claro. Tem tudo a sua importância? É claro. Mas Jesus veio. Até a história do mundo é antes e depois de Cristo. Aí chega você. Ah, mas essa arca minha eu não vou largar, não. Eu não consigo enxergar o novo patamar de Deus. Cara, a arca está muito bem, mas é o seguinte, eu quero que você agora saia da arca e povoe a terra. Essa é a missão agora. Agora você vai ter que fazer isso. Mas Deus, você não sabe o que eu passei. Não me interessa o que você passou. Irmãos, não existe amanhã, se o amanhã é um pensamento sobre ontem. Não existe amanhã,
se o amanhã é um pensamento sobre ontem. Tem gente que tá assim. Aí fica esse negócio assim, né? Foguete, assim, oh, feliz ano novo. Ano novo. Ano novo do quê? Ano novo o quê? Soltou foguete? Você viu aquela turma da Globo, tudo de branco? Hoje é um novo tempo. Vamos cantar isso aí, dá para cantar aqui. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Nós estamos igual os artistas da Globo, bando de bobo, cantando a mesma música há trocentos anos. Hoje é um novo tempo com uma música velha. Há mais de 20 anos é a mesma música. Está entendendo, irmãos? Nem ele se apercebe disso. Esse ano é novo para você? Por quê? Só porque mudou 0 hora? Uma notícia para você. Amanhã é segunda. E a segunda vai te pegar. Que a segunda é sol 6 horas da manhã. Esse sol que está fazendo aí. Estralando. Tá. E ele vai bater na sua pele, vai queimar a sua pele. E amanhã, segunda, vai bolinha, pedaço de frango, vai tudo para cucuia. Que amanhã é trabalho. Amanhã, desculpa a expressão, amanhã é trampo de novo, é trabalho, é acordar cedo, é segundona brava. E o primeiro mês é IPTU, IPVA, inferno, quinto dos infernos, tudo isso aí. Essa coisa tudo do Satanás. Janeirão, o bicho pega. Diabão também tem o Réveillon dele, é em janeiro. Pega a crentalhada tudo. O que foi que a palavra disse? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você apresente a sua vida, os vossos corpos, como sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tome a forma, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse aí é o ano novo. Esse é o dia novo. Sabe qual que é a coisa assim mais patética e desgraçadamente medíocre que pode ter na nossa vida? Ah, eu gosto de dezembro. Por quê? Porque tem o ano novo. Com um Deus vivo, com uma palavra viva, com um espírito vivificante, eu só consigo dar umas risadinhas, tirar umas fotinhas com a família no dia 31. Medíocre, não entendeu nada, vai passar o ano inteiro lambendo a bota do capeta, comendo pão, não o pão da mesa do pai, mas o pão que o diabo amassou, porque só consegue entender que é tempo de coisa nova na virada de 31 para dia 1º, irmão. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? É bom você entender. A cada segundo pode ser um ano novo. Cada segundo, a cada dia, a cada viração, cada momento que o dia vira e se dá origem a outro novo dia, é um espetáculo de Deus. É a coisa poderosa de Deus. Mas a gente só está nesse negócio de fim de ano mesmo. Aí tem uns irmãos esse dia falaram assim, nossa, peraí, deixa eu comer uma uva aí. Tem uma aqui que é falsa, né? Mas vamos parar de botar uva falsa, não é mesmo, Senhor, hein? Esse dia eu fui pegar uma filhotada, mas não é. Vai para lá, diabo. Irmão, o que eu estava falando mesmo? Ah, é. Os irmãos, irmão, você acha que realmente é bom a gente usar branco? Ah, irmão, Deus, Satanás. Cristão me perguntando se deve usar branco ou não, Guilherme. Daqui a pouco tem gente perguntando, 7 ondas, pula? Pula. Tomara que na primeira, vai pular 7 ondas lá na Indonésia. Vê um tsunami, já dá aquela lambida, já
parte você no meio. Vai pular 7 ondas lá no Havaí, que tem o pipeline lá, acho que é a maior do mundo, sei lá, não sei. Aquela onda é 300 mil quilômetros de altura. Nazaré, lá em Portugal. Vai pular aquela, quero ver você pular a primeira. 40 metros de altura. Vai, você pular vai dar sorte mesmo, no ano inteiro, porque você é imortal. Veja, irmão, como muitos têm vivido. Vai chegando dezembro e vai se animando. Veja. A cada dia que você vai dormir essa noite e amanhã acorda, é uma permissão para algo novo de Deus acontecer através de você e em você. Acorda, desperta. Fica olhando para o barco, não, mas aqui ó, 6 anos de Petra aqui ó. Não, Deus, eu não posso largar. Deus falou, larga isso aí, larga. Porque não importa o barco, importa as vidas que são salvas no barco. Tem muita gente hoje se importando mais com o ministério dele, de quem tem, do que com as vidas salvas através dele. Você quer ver um paralelo disso no Novo Testamento? Quando o apóstolo Paulo vai preso, Roma, ele é colocado num barco, lá no final de Atos. Lá no final de Atos Apóstolos, ele é colocado num barco. Deguei. É lá em Atos 27. Existe a arca de Paulo, tem a arca de Noé e tem a arca do Paulo. Só que na arca do Paulo, ele estava preso. Escuta aqui, irmão, presta, deixa Deus falando no seu coração, cara. A arca de Noé foi ele que construiu, toda aquela história que eu acabei de contar aqui. A arca do Paulo era um outro barco. Só que ele estava preso ali. Entendeu? Aí aparece um anjo no meio da viagem e fala assim, Paulo, é o seguinte, esse barco aqui vai naufragar. Esse barco vai afundar. A de Noé não afundou. Ele construiu, salvou 8 pessoas. A do Paulo ele não construiu, mas ele estava preso lá dentro. O anjo de Deus aparece e fala assim, esse barco vai afundar, mas eu quero te dizer, Paulo, que nenhum dos que estão contigo vai morrer. O barco afunda, mas nenhuma pessoa morre. E eles vão dar na ilha de Malta. Sabe o que significa isso, irmão? O mais importante da viagem da nossa vida não são as coisas que construímos, mas as pessoas que se utilizam da nossa vida para poder continuar a aprender, serem salvos e etc. A pergunta de Deus não vai ser sobre o ministério. A pergunta de Deus vai ser quantas pessoas foram salvas. Mas hoje, você sabe que as pessoas estão agarradas com a arca, que é o ministério. Ela dá mais valor para o seu serviço de 100 anos do que para 7 pessoas que estão lá dentro. Ele, né? Mais 7, 1. Ele entendeu que a razão, que o porquê da arca é salvar pessoas. E não se tornar um símbolo que dá uma identidade para você. A gente lê na Bíblia o quê? Qual que é o título dos filmes, dos livros? A Arca de Noé. Quem é Noé sem a arca? Não permita, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Eu estou falando aqui, irmão, estou falando para mim primeiro, que eu não sou bobo não. Não se permita construir algo que é maior que você mesmo. Porque para Deus não há nada maior que você mesmo. Porque é você que é importante para Deus. No céu não vai ter pedaço de barco. Vai ter gente. Vão haver filhos. Não se permita enganar de construir na sua vida algo que seja maior que você mesmo. Porque os algos da sua vida não podem te definir. A definição do algo
vem da definição da tua identidade primeiro. Eu sou um alguém em Deus, por isso construirei tal, tal e tal. Agora, alguém sem identidade vai construir sempre tudo errado. É o que muitas vezes nós falamos aqui, né, pessoal, precisamos da música, né? No início do ano aí, fizemos, meio do ano, sei lá. Eu vim aqui, quem é você? Eu sou o guitarrista. Pronto, errou. Quem que você é na igreja? Eu sou o baterista. Não existe isto. Não existe isso. Porque se você é você é o guitarrista, tirou a guitarra, quem é você? Não sou ninguém. Eu não existo sem o algo que me define. Não deixe a arca te definir, Noé. Amém? Quem define, com uma canção tão maravilhosa que a gente canta aqui, vamos cantar daqui a pouco. Teus pensamentos me definem. É a voz de Deus que diz quem eu sou. É a voz do meu Pai que diz quem eu sou. A partir dali, construirei para o meu Pai. E não assim, olha, faz uma casa, filho, que conforme você fizer a casa, eu te dou o nome. Existe isso? Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. O seu filho ainda está no ventre da sua esposa. Temos o exemplo aqui do Eduardo. Vai nascer amanhã a filha dele. A filha ainda está no ventre, mas eu já dei um nome. A criança está no ventre, mas eu já dei um nome. Era como pegar ali o Daniel e a Melissa. A criança vai nascer sem nome, e conforme ela for vivendo, a gente vai ver que nome dá. Estão entendendo, irmãos? Parece ridículo, né? Mas como nós temos feito isso? E disse Deus: façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Conforme Deus é, Ele faz. Conforme Deus é, Ele faz. E não conforme Ele faz, Ele é. Ele passa a ser. Porque no decorrer da sua vida, 70, 80, 90 anos, você vai ter construído muita coisa na sua vida. Mas os tempos de construção da sua vida não podem ter mudado o seu nome. O nome vem antes de nascer. E a partir do nome, e a partir da sua origem, você vai construindo coisas na sua vida. Começou um novo ano, e você está aqui. Você poderia ter morrido em 2016, já sabia disso? Porque eu não sei se você sabe, irmão, não existe nenhuma diferença entre você e uma pessoa que está na UTI. Nenhuma diferença. Quantos aqui, ou quem aqui, pode levantar a mão e falar assim: eu sei o dia, a hora e a maneira que eu vou morrer? Alguém aqui? Quanto tempo você tem de vida, você sabe? Não. Isso te faz exatamente igual a uma pessoa que está na UTI entre a vida e a morte. Você está entre a vida e a morte. Você não sabia? Pensa. Vamos pensar, ó. 2017, ano de começar a pensar. Você está entre a vida e a morte, não sabia? Isso aí que você está falando está na Bíblia. Não. Deuteronômio 27. Eis que ponho diante de ti bênção e maldição, vida e morte. Escolhe, pois, a vida. Viver não é existir. Viver é uma decisão. Porque só há vida numa pessoa, Cristo. Não há vida depois da morte. Ou você encontra a vida agora, ou nunca mais vai encontrar. Porque vida não é existência. Vida é alguém. E aí, irmão, como é que vai ser 2017? Vai abraçar a arca? Vai ficar com dó da arca? Deus está falando para mim e para todos nós.
Qual é a sua arca? Qual tem sido a sua arca? Eu aprendi assim a vida inteira. E Deus está falando. O que você aprendeu numa época da sua vida serviu para aquela época da sua vida. Eu te trago coisas novas. Renova a sua mente, renova o seu entendimento. Eu estou falando, irmão, 15 anos eu me converti atrás. Eu queria ter, cadê a Cleber? Você achou aquelas apostilas nossas? Tem uns irmãos que tem, o Paulo César também disse que tinha achado. Uma época da minha vida, eu era professor de um curso de teologia que tinha aqui. Eu escrevi, não sei quantas apostilas que foi da Escola do Embaixador, 5, eu não sei quantos foram. Eu escrevi lições bíblicas, eu fiz apostilas de estudo, que eram na época uma bênção, irmão, assim, uma coisa maravilhosa, mas eram para aquela época. Eu pego para ler hoje, eu dou risada. O que na época para mim era um videocassete 4 cabeças, quantos lembram disso? Se você lembra do que eu falei, você é velho. Videocassete Robocop, lembra que antes do 4 cabeças, ele subia a parte de cima, pá! Dava um videocassete Panasonic 4 cabeças, cara, 4 cabeças. Sharp, nem existe Sharp, mano. Cara, é top. Hoje, se você entra na casa de uma pessoa e vê um videocassete, você não sabe ligar. Esses meninos aí não sabem ligar. Não sabem nem o que é aquilo. O que é isso aqui? Ele pega um pão. Lembra a fita, irmão? Você lembra a fita de cassete? Você lembra, né? Você vendia isso aí? Na locadora tinha assim, ó. Quem não rebobinou a fita, paga a multa. Lembra? Você assistiu o filme, daqui a pouco... Tá, track. Ficar ali meia hora. E você comentando. Vamos assistir de novo, vamos. Daqui a 20 minutos. Aí depois entrou o DVD, fantástico, cara. Agora tem um Blu-ray, 4K, 59, não sei lá o quê. Aí você assim, ó. Aí você, mas eu gosto do meu videocassete. Você não sabe quantas prestações. Eu suei, eu que a minha mulher está aqui, a cara toda engordurada, cara de canção. Que nós compramos esse vídeo. Não tem locadora mais, irmão. Não tem mais locadora de vídeo, irmão. Acabou. Aí você tem aquela fita sua que você gravava a sessão da tarde. E fica assistindo a sessão da tarde a vida inteira. Parece exemplo bobo. Vai ter muita gente vivendo assim. Ele cismou com o videocassete. Porque ele tem que... Esse que era o bom, já era. Compra um carro de boi e vai andar para a rua então. Nem na rua você não pode andar de carro de boi mais. Não pode. Na cidade não pode. Vai andar lá na roça. Não pode. Você está entendendo, irmão, que Deus está falando com você? Qual é a sua arca? Solta isso. Solta, irmão. Solta, porque senão não tem nada novo nesse ano. Você vai ter que sair da arca, porque dentro da arca não tem como plantar. Dentro da arca você só guarda sementes. Você vai ter que pisar na terra para plantar de novo. Dentro do que você construiu, muitas vezes não dá para plantar nada. Você vai ter que sair, abandonar o seu bibelô que você construiu com muito jejum e ir para um lugar onde você está zerado e jogar a primeira semente na terra. Porque senão, um homem que foi usado tremendamente por Deus para salvar a humanidade, vai passar de homem usado por Deus para homem desobediente e reprovado. Está entendendo, irmão? A gente passa de bênção para maldição rápido. A gente passa de alguém que está servindo um propósito de Deus nesses dias para alguém que está atrasando as coisas de Deus nesses dias. A gente sai de garrafa e vira tampa. É como um homem no deserto, arruma uma garrafa e enche de água. Cara, que valor não tem aquela garrafa d'água no deserto? Só que a hora que ele vai beber tem a tampa, é ele.
Ele pegou tanto amor naquilo que ele não pode beber água, ele morre sem beber água. Temos um ano novo que começou. O ano novo significa o quê? 365 dias. Onde Deus espera que você esteja posicionado na hora, no lugar e naquela razão que Ele determinou para aquele lugar, para aquele tempo. Porque senão, você vai ver a sua mulher indo embora, as crianças indo embora, as mulheres indo embora, e você fala, não, mas eu vou ficar com a arca. E não renova a mente. Se a arca fosse seus pensamentos, se a arca fosse o seu trabalho, Deus está falando, para de trabalhar nisso, vai trabalhar para outra coisa agora. Saia daí. Não posso. Tudo que eu sei é construir arca. Agora Deus está falando para me tornar um agricultor, criador de gado. Foi isso que Noé. Ele saiu dali e plantou uma vinha. E dali ele plantou uma vinha e já fez o vinhão. E mandou o vinhão para dentro. E achou, cara, isso é bom. Pum, caiu. Isso é outra história. Hein, irmão? Como é que vai ser 2017 a partir de amanhã? Segunda brava, sem esperança, é isso daí mesmo, sem renovar a mente, sem entrar, não é inventar, viu, irmão? Não invente nada. Cristãos não vivem inventando. Cristão discerne o que Deus está falando. Cristão ouve o que Deus está dizendo. Cristão vê aonde a nuvem está indo e ele vai atrás. Cristão não inventa. Amém? Toda vez que alguém inventou alguma coisa, deu problema. Pare, feche os seus olhos e comece a orar. Deus, o ano é novo. O que o Senhor está dizendo para mim nesse ano? Você já fez essa oração? Ou você fez aquela da passagem de 31 que parece um bando de... Sei nem o que está acontecendo. Senhor, o Senhor me permitiu entrar num ano novo. Eu não morri. A minha vida não acabou em 2016. Então tem uma razão para isso. Não tem, Senhor? Tem. Então o Senhor quer alguma coisa comigo, não é, Senhor? Quero. Amém, Senhor. Fala que eu estou ouvindo. Fala para mim o que é que eu tenho que fazer agora. Saia da arca e vá para um lugar novo. Mesma coisa que ele disse para Abraão, Gênesis 12. Sai da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma terra que mana leite e mel. Vai lá, vai para lá. Muda. Irmão, se em 2017 não for um ano que você começa a crer que você tem coisa para aprender, tchau para você. Sabe por quê, irmão? Noé ficou num tempo da história, não é? Mas de Abel, a Bíblia diz que Abel ainda fala até hoje. Abel ainda fala até hoje. Mas peraí, como? Espiritismo? Não. O legado, a obra dele, o ensinamento dele passou. Ele não ficou agarrado num barco. Em 2017 você vai fazer o quê? Deus já te disse? Não. Estou aqui mais perdido que, como diz o Brizola, em azeitona em boca de banguela. Não sei o que eu vou fazer, não. Vou esperar amanhã para ver o que vai dar. Estou perdido. Ontem eu estava de branco, comi uns doces, comi uns pedaços de porco, comi uns negócios. Tá legal, tá na casa de mamãe, na casa de vovó, na casa dos irmãos. Foi legal, foi legal, foi legal, foi legal. E agora, irmão? Acabou a festa. E agora? Amanhã é segunda. E agora? Perdido de novo. Vou vendo o que vai dar. Como que um cristão, como que alguém que o Espírito de Deus fala com ele, não sabe para onde vai? Não sabe o que Deus tem para ele? Não tem direção nenhuma de 2017. Vamos vendo aí, ó. Vamos ver o que vai dar. Vamos fazendo. Der certo, beleza. Se não der...
Vou falar aqui para muitas pessoas, não importa a sua idade. Quem receber, receba, porque é de Deus. 2017, volta para a escola. Vai estudar alguma coisa. Ah, não, eu já estou velho. Você pode aprender mais. Sabia? Ou você acha que você já matou tudo? Ou você acha que ir para a escola é só para aprender matemática, português, isso aqui. Você não consegue enxergar que dentro da escola você está dentro de uma sala com 30, 40 pessoas ao seu redor? Você não sabe, você não entende? Que em 2007 é o ano de você testemunhar fora daqui? 2017? Procura mais conhecimento. Faz alguma coisa, vai aprender de novo. Quem continua aprendendo, continua vivo. Por que muitas pessoas vivem vidas cansadas e desanimadas? Ele não aprende mais nada. Ele parou no tempo. Aí fica postando foto no Facebook. Roça, 1942. É legal. Mas não faz nada por mim amanhã. Você está entendendo, irmão? É o ano de você ler a Bíblia. Você não leu até hoje. Você está na igreja há não sei quantos anos. Você nunca leu a Bíblia inteira até hoje. Você está aí no meio, seu safadão. Ah, mas eu não... O malandrão, o diabo endemoniadão, ó. Eu não consigo. Isso. Um novo ano, numa velha mente, num velho espírito. Dia 31 de dezembro, você chegar, você para na casa de alguém e tira umas fotos de fim de ano e fala que tá legal pra caramba. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. A grande maioria que está no Instagram e no Facebook com foto de fim de ano, está desesperado, porque amanhã é segunda, ele não sabe o que faz, ele não sabe quem é, ele não sabe para onde vai. Deus, ele não viu Deus. Ele não tem palavra nenhuma do Senhor. Mas ele tem as fotos que está em Ubatuba, que está no Campo Jordão, que está não sei na onde, que está com a coxa de frango na boca. Viu? Fim de ano, ó. Amanhã, não sei para onde vou, triste, perdido, sem um norte, sem um caminho, sem direção. Vai lá ficar vendo as suas fotos de fim de ano. Estava de branco. Isso deve dar sorte para mim. Ou você planta novas sementes num chão novo, ou tudo que você vai ter é resquício de colheita velha. E a colheita velha, uma hora, acaba. Planta alguma coisa nova, pelo amor de Deus, porque é o novo que nos mantém vivos, de verdade. Vivos, não estou falando existir. Não estou falando existir, estou falando viver. Ter a novidade de vida que Jesus fala. A vida abundante que Jesus fala. O plano, você consegue ver os outros meses, você já tem a visão total do que vai acontecer, do que vai fazer, do que Deus vai fazer. E aquilo ali te enche de fé, de energia, de visão, você fica, cara, Deus falou comigo, para onde eu vou, cara? Ah, não. Vamos esperar o que o Cristo falar, daí a gente faz. Existem muitas coisas que vêm no Noé para os filhos fazer e são de Deus. Mas tem muita coisa que Deus vai falar diretamente com você. Isso é, se você buscar a face dele. Se coloque de pé.